Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. No programa de hoje, vamos falar sobre os espíritos. Você já tentou conversar com algum? Se sim, usou alguma técnica ou simplesmente falou o que achava importante? Veja como um primeiro contato correto é importante na palestra de Américo Sucena. Muito bem, então estamos parados aqui na recepção. Vamos recepcionar um espírito. Percebemos a alteração do batimento cardíaco do médium, e ele começa a respirar, altera o ritmo da respiração. Ele está em transe, não falou nada ainda. Ok? Se ele não falou nada, nós vamos recepcioná-lo, o que normalmente se costuma fazer na recepção de um espírito. O que se costuma dizer a ele? Não, calma. Um de cada vez, senão fica essa bagunça aqui que ninguém se entende. Vamos lá, de novo. O que costumamos dizer normalmente para um espírito que está chegando ali? Seja bem-vindo. O que mais? Você está numa casa espírita. O que mais? Primeiro só estamos perguntando o que normalmente se costuma falar, depois examinamos cada uma delas. Mais alguma coisa? Boa noite, não é isso? Meu irmão, posso ajudar? Você está entre amigos? Ótimo, temos um material farto. Muito bem, agora vamos examinar cada um desses pontos. Quando a gente fala boa noite, estamos fazendo uma referência a tempo, ok? Posso falar boa noite para um espírito? Posso. A pergunta não é se eu posso, é devo falar boa noite para o espírito? Poder ser pode qualquer coisa. Os espíritos não proíbem nada. Pode falar o que você quiser, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu posso falar boa noite, mas a pergunta é, eu devo? Por que não? Ele pode estar num tempo que não é o seu. Então, o esclarecedor precisa saber que o espírito pode não estar na mesma situação, ainda que ele esteja naquele lugar, perceba que está ali, ele pode não ter a noção real do tempo. Então, eu vou contar uma história simples, né? Que é a de um executivo que adorava pescar. Adorava pescar. E nunca tinha tempo, porque mesmo solteiro, era um workaholic. Workaholic não para de trabalhar, tem sempre coisas para fazer. E durante a sua vida profissional, pescou muito pouco tempo. Mas ele se aposentou. Solteiro, cheio da grana. Cheio da grana. Trabalhava no escritório da Avenida Paulista e morava na Alameda Santos, num belo apartamento. 2 empregadas. Mas como ele gostava de pescar, vendeu o apartamento na Alameda Santos, comprou um apartamento na praia, porque ele gostava de peixe de mar. Comprou um barco. Oh, desculpa. Entrou errado. Ele tinha dinheiro para comprar. E disse que ele era meio pão duro e pôs um anúncio no jornal. Procura-se uma mulher, solteiro, que saiba colocar isca no anzol, tirar o peixe do anzol, descamar o peixe, limpar peixe, fritar, cozinhar e ensopar, e que tenha um barco e um motor. Por favor, mandar fotos do barco e do motor. Piada isso. É só para animar amanhã. Muito bem. Ele vai para o alto mar, está lá pescando. Vocês já viram como é que é? Deixa eu fazer aqui. Eu acho interessante isso. Nada contra pescar.
Eu só acho que é uma atividade febricitante demais para mim. E ao sol do meio-dia, ele tem um infarte fulminante. Acabamos de matar um bom partido. Como nós temos uma dificuldade de enfrentar a morte há muito tempo, porque fomos educados para temê-la e não enfrentá-la, ninguém morre, sai do corpo, olha, o que será que está acontecendo aqui? Ninguém faz isso, todo mundo quer evitar. Então, a mente tem um mecanismo fantástico que ela não registra o que é ruim. Por quê? Ele quer ser salvo, ele sabe que morreu. Essa informação vai lá para o inconsciente, ele não admite isso, que é para ver se alguém salva. É uma coisa fantástica. Pergunta ao Dom Nonato, que é especialista nesse assunto. Portanto, o espírito é levado à reunião mediúnica, gravou o momento da morte, não é? E o esclarecedor chega junto dele. Boa noite. Se o espírito tiver um pouquinho de noção do que está acontecendo, ele vai achar esquisito alguém que quer ajudá-lo e não percebeu que o tempo ainda não escureceu. Fica esquisito. Eu não disse que é errado falar boa noite, disse? Não. Eu disse que pode ser inadequado, ou estou dizendo agora. Pode ser inadequado. Por quê? Eu não sei a história anterior do espírito. Eu não sei nada dele. Desencarnou ao meio-dia, pode dar problema. Portanto, eu não devo fazer referências a tempo. Pelo menos no início. O espírito não falou nada, eu não sei qual é o problema. Na hora que ele for embora, se eu perceber que ele está no mesmo tempo que eu, aí eu falo, então boa noite. Ok? O próximo assunto é, posso falar, irmão? Boa noite, irmão. Bom, boa noite, não pode. Aliás, não deve. Boa noite, irmão. Posso? Posso, eu posso tudo. Eu fiz isso anos. Boa noite, irmão. Até um belo dia, eu achava, olha só, que maluquice. Mas enfim. Novato na tarefa, eu achava que espírito de homem se comunicava por homem, médium homem. Olha só. Ninguém me falou que não era assim. E espírito de mulher se comunicava por médium mulher. Aí, o espírito começa a falar fino por uma mulher, eu chego. Boa noite, minha irmã. O espírito ficou bravo. Deu uma fungada. Tu tá me estranhando, é? É um homem. Depois disso, comecei a tomar mais cuidado. De vez em quando ela me pegava errando, né? Às vezes eu falava de novo, boa noite, irmão, boa noite, irmã. Portanto, não é adequado. Isso não quer dizer que você descobrindo qual é o sexo durante a comunicação, ao final você não pode falar boa noite, irmão, boa noite, irmã, sei lá eu. Algumas pessoas me dizem o seguinte, ô Américo, eu atendo espírito faz muito tempo, eu nunca perguntei se é homem, se é mulher, eu atendo todo mundo como se fosse homem. Pode? Pode. Vou fazer um teste aqui. Cadê o Adriano? Ô Adriano, você é atrás, eu ia usar como cobaia? Vou usar o Moacir. Ô irmãzinha, como está? Tudo bem, irmãzinha? Para com isso. Eu vou aproveitar a esposa dele. Como está, meu irmão? Tudo bem? Você está me O que vocês acham que eles sentiram? Não se sente bem, é claro. Fica um negócio estranho, esquisito. Portanto, poder eu posso, mas eu não devo fazer essa referência. Olha o que o André fala nesse livro, nesse capítulo aqui. Os esclarecedores, pelo que ouçam do espírito, deduzam o sexo a que ele pertenceu para a conversa ficar numa linha psicológica ideal. Senão fica esquisito, né? Ô, minha irmã, tudo bem aqui? Fica um negócio esquisito isso aqui. Não é? Alguém me disse uma vez, Américo, mas eu não consigo esclarecer se eu não soubesse se o espírito é de homem ou de mulher. Eu fui com aquilo para casa, puxa vida. Aí pensamos o seguinte,
técnica do substantivo. O que significa? Significa que, se o espírito estiver cansado, por exemplo, e for homem, mas você não sabe se é homem ou se é mulher ainda, e ele está ofegante, por exemplo, pode acontecer na comunicação, ele não falou nada ainda, ele não falou nada, está ofegante, pode acontecer? Ok, ele está cansado ou ele está cansada? Ou ela está cansada? Não sei. Como é que faz? Use a técnica do substantivo. Pergunte ao espírito. Qual é o substantivo do adjetivo cansado? Cansar. Sou. Você está com cansaço? O que você está querendo que ele diga? Eu estou cansado, estou cansada, não é isso? Aí ele responde, tô. Adiantou nada. Adiantou nada. 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 Então precisa tomar cuidado. A maneira pela qual fazemos a pergunta é que precisa ser mais adequada. Vamos lá. Por que você está com esse cansaço todo? Ele pode dizer assim, porque eu vim correndo. Pode ou não pode? Atenção, porque eu vou dizer agora. É nessa hora que o médium falante, ou a médium falante, pode e deve interferir, dizendo o adjetivo que o coitado do esclarecedor precisa. Eu estou cansado, ou eu estou cansada, porque vim correndo. Numa sessão mediúnica, mais especificamente a de orientação aos espíritos, quando começamos o diálogo, não sabemos o que aquele espírito veio fazer ali. Também não sabemos em que situação ele se encontra. Então é preciso ter cuidado e experiência para conversar. Devemos ter conhecimento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ter uma base firme da doutrina. E temos que, acima de tudo, ter amor no coração. Conversar como se conversa com um amigo querido. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Existem espíritos bons e ruins que estão em torno de nós a todo momento. Atraímos estes espíritos através dos nossos pensamentos. Assista a palestra de Carlos Roberto Carneiro e entenda o que é a obsessão. Desde os tempos idos já havia obsessão. Só que a obsessão era tratada como loucura. Muitas vezes como até atualmente. Muitos manicômios, na realidade, não existem loucos, mas sim obsediados. Mas como a medicina ainda não enxergou esse campo, não enxergou o espírito, muitos estão ali tratados como loucos e na realidade são obsedados. A obsessão é uma palavra que deriva do latim obsessione. Significa perseguição e impertinência, ideia fixa que persiste. Pela doutrina, ampliando um pouco mais essa definição, nós podemos dizer que é a ação persistente e negativa que um espírito exerce sobre outro, importunando e também com a intenção de prejudicar. Todos nós vivemos num mundo de sinais. Então, nós temos sinal de telefone celular, nós temos ondas de rádio, sinais de TV, sinais de satélite, tudo isso passando neste momento por nós, e nós não percebemos. Assim como existe o pensamento, as ondas mentais, que também estão passando por nós e caindo na sintonia de cada um. Ou seja, naquela sintonia em que nós estamos. Seja essa sintonia positiva, seja essa
sintonia negativa. Então, ao mesmo tempo que somos transmissores, porque pensamos, porque emitimos também essa energia mental, ao mesmo tempo somos receptores. Recebemos também essas energias mentais. Então, cabe a nós escolhermos em que sintonia estamos, em que sintonia nós queremos estar. Assim como nós escolhemos uma roupa quando nós entramos numa loja, assim como nós escolhemos as frutas quando nós vamos na feira, também podemos escolher em qual sintonia de pensamentos que nós estamos. E com relação a isso, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, coloca a seguinte questão: se os espíritos influenciam o nosso pensamento, e sintetizando a resposta que é dada, os espíritos dizem, muito mais do que nós imaginamos. Mas devido ao nosso próprio grau de evolução, à nossa própria imperfeição moral, muitas vezes nós deixamos a influência negativa nos influenciar. Porque obsessão não é mais que isso, uma influência negativa, onde de um lado nós temos aquele que se acha no direito de cobrar, e do outro lado nós temos a pretensa vítima ou pretenso devedor. E dentro desse processo obsessivo, nós temos 3 tipos de obsessões. O primeiro é aquela obsessão simples, aquela nossa do dia a dia, do nosso cotidiano, que muitas vezes nós falamos, olha, meu amigo, você deve estar com algum encosto. E nós sabemos que, evidentemente, espírito não anda encostado com ninguém. Não existe espírito encostado em nenhum de vocês. Mas a influência negativa, ela é dada através do pensamento. Então, o espírito obsessor, ele faz a influenciação sobre nós através do pensamento. Por isso que falamos das ondas, da energia mental de cada um. Então, essa obsessão simples, ela se dá, por exemplo, naquela irritação sem explicação. De repente nós estamos bem, de repente nós ficamos irritados. Naquele mau humor repentino, naquela raiva que muitas vezes surge. Então, tudo isso pode ser um pequeno processo de obsessão simples. Da obsessão simples, nós partimos para a fascinação. Essa um pouco mais perigosa, pois aquele que está sendo influenciado, muitas vezes não percebe. Ele acaba fazendo coisas, muitas vezes absurdas, que para ele se torna natural. E muitas vezes, quando ele percebe essa fascinação, ele está tão fascinado que ele acha que nós é que estamos errados. Ou seja, aquelas pessoas que o querem ajudar, de alguma maneira, de alguma forma, é considerada por ele as pessoas que querem prejudicá-lo. Por quê? Porque ele está fascinado. E aquele pseudo-mentor, ou aquele espírito que conseguiu essa fascinação perante o ser, coloca na mente dele que, na realidade, aquele amigo que está querendo ajudar, na realidade, ou tem inveja dele, ou está querendo prejudicá-lo. E assim, ele se afasta daquelas pessoas que querem ajudá-lo. No próximo tipo, nós entramos na subjugação, comumente chamada também de possessão.
que já é uma influência do obsessor mais ampla. Por quê? Porque além dele influenciar o campo mental da criatura, ele também influencia o físico, a parte corporal, a parte motora da criatura. Ou seja, a parte física também é atingida. Então nós temos até um exemplo que é dado no livro dos médiuns, aonde uma criatura, já nesse processo de subjugação, ela, muitas vezes, era compelida a se ajoelhar diante de uma dama, beijar-lhe a mão e muitas vezes pedi-la em casamento. Já imaginou a cena? E o pior é que diz que a criatura não era lá muito bonita, assim, fisicamente falando. Então ela se ajoelhava perante uma dama que ele nunca tinha visto e pedia em casamento. Outras vezes era compelido a se deitar no solo e beijar aquele solo. Isso na frente de todo mundo. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, só que ele não tinha força moral nem resistência física para não fazer aquilo que a entidade ordenava. Bom, e temos também as formas de obsessão. Qual a diferença do tipo para a forma? A forma é essa que nós normalmente achamos que só existe obsessão do desencarnado para o encarnado, quando na realidade existe várias formas. Por exemplo, a do encarnado para o encarnado. Existe? Existe. Exemplo, marido e mulher. A mulher fica em casa e o marido vai trabalhar. Aí o marido sai de casa às 6h30. 7h ela está ligando para ele, através do telefone celular, para saber se ele já chegou no trabalho, ou para saber, na realidade, se ele foi para o trabalho. E ele fala, eu estou a caminho, estou no trânsito. Depois de mais meia hora, ela liga de novo. Ele fala, não cheguei ainda, daqui a pouco estou chegando. Ela, não satisfeita, liga a terceira vez. Só que mulher é mais esperta. Ela não liga no celular, ela liga na empresa. Aí alguém atende, ela pergunta, o Roberto chegou? E o atendente fala, olha, ele acabou de chegar. A senhora quer deixar algum recado? Eu falo, não precisa, eu ligo para ele depois. Depois liga para ele durante o dia umas 10, 15 vezes. E na volta, a mesma coisa. Benzinho, você já saiu? Estou saindo. Aí liga às 6h30, ele está no trânsito. Liga às 19h, ele está no trânsito. Liga às 19h30, acabou a bateria do celular do cidadão, né? Porque não há bateria que resista. E aí ela já começa a pensar 1001 coisas. Olha só, além de estar fazendo uma obsessão de encarnado para encarnado, já entrou no campo mental do marido, achando que o marido está fazendo 1000 coisas, menos preso na Marginal Tietê. E ele está preso no trânsito da Marginal Tietê. Olha como é importante nós termos equilíbrio, confiança, confiar em nós e confiar no companheiro. A obsessão espiritual sempre foi considerada como loucura. Em muitos manicômios, temos pessoas obsediadas e não loucas. Obsessão é uma pessoa importunar a outra de alguma forma. Pode ser de encarnado para desencarnado, vice-versa, e até de encarnado para encarnado ou desencarnado para desencarnado. O importante é que teremos que nos entender, nos reconciliarmos mais cedo ou mais tarde. Quanto mais pessoas estiverem com raiva de nós, querendo o nosso mal, mais teremos que nos desligar dessas energias, para que estas não nos atinjam. Tentemos fazer as pazes. Caso o outro não queira, você fez a sua parte. Tudo tem seu tempo certo. Através de preces, de pensamentos salutares, vamos modificando estas situações. E se estamos em vibrações altas e positivas, vamos nos distanciando de pessoas e espíritos que podem nos prejudicar.
Vamos para o intervalo, não saia daí. Estamos de volta. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Se não conhece, ligue para 0800 12 18 38 e veja quantas facilidades e presentes você tem. Muito se fala sobre a ressurreição e reencarnação de um espírito. Mas será que existe alguma diferença entre essas palavras? Saiba na palestra de Hélio Ribeiro. No começo, todas as pessoas não tinham uma interpretação muito perfeita a respeito de como se processava o retorno dos espíritos no vaso físico. Mas era crença comum entre os hindus na Ásia, entre os egípcios na África, entre os hebreus no Oriente, entre gregos e romanos na Europa e na antiga França entre os druidas. Eles todos acreditavam que havia a possibilidade de o espírito poder retornar ao corpo, a possibilidade de ressuscitarem-se. Só que eles não sabiam muito bem como é que isso se operava, como é que isso se realizava. E as noções eram as mais controvertidas, idealizadas por muitos filósofos. Aquela que, no sentido esotérico, pertencia a uma sociedade privilegiada, em que o conhecimento verdadeiro ficava restrito a poucas pessoas, e um outro conhecimento que era divulgado à população, à massa. E o conhecimento a respeito da reencarnação, que era divulgado à população, ela acabou sendo deturpada, vindo até mesmo a ser entendida que o espírito humano poderia reencarnar em corpos de animais. Em virtude de, na presença de cultos com espíritos, esses espíritos apareciam com deformações perespirituais, no caso da zoantropia, mostrando assim para aqueles que o presenciavam que havia um retrocesso no campo para o espírito, no campo evolutivo. A doutrina espírita não compactua com esse tipo de informação. Ela tem como norma, como ensinamento, que não existe o retrocesso para o espírito. Este, quando conquistou um patamar a mais, este patamar não se perde. Mas, ainda hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas acreditam que um espírito possa reencarnar num corpo de animal. A ressurreição, ela era um dogma que fazia parte da doutrina dos hebreus, dos judeus. O que os hebreus chamavam um nome de ressurreição, a doutrina espírita chama de reencarnação. O próprio Cristo veio confirmar, através da sua vida, vários exemplos que nos traz a certeza desta reencarnação, da preexistência do espírito e da sobrevivência do espírito. Entre os judeus, essa crença da ressurreição, eles não entendiam como é que um espírito poderia ligar-se ao corpo físico. A própria palavra ressurreição, ela nos dá uma conotação de que é o retorno de um espírito a um corpo morto. O que a ciência comprova não ser materialmente possível. Porque os elementos que constituíam aquele corpo, já há muito dispersos, com certeza fazem parte de outros corpos. E sendo, portanto, impossível que um corpo
e já morreu, cujos elementos se dispersaram, um espírito fazer uso deste mesmo corpo. O que esta palavra nos traz não confere, não coincide com os ensinamentos da doutrina espírita. Mas o que os judeus sabiam e entendiam era que, pelo nome de ressurreição, eles queriam falar a respeito de reencarnação. A reencarnação, ela foi aceita pela Igreja Católica até o ano 553 de nossa era, quando, a partir do Concílio de Constantinopla, ela foi proibida de ser divulgada como sendo uma doutrina participante dos ensinamentos da Igreja. Mas o próprio Jesus, ele nos mostra que a reencarnação é algo que nos promove enquanto espíritos para o nosso caminhar em direção a Deus. Nós temos, enquanto experiências próprias mostradas por Jesus, quando ele retorna do túmulo e aparece para os seus discípulos, seja na estrada de Emaús, a 2 discípulos, que não se faz reconhecer, mas posteriormente sim, mostrando assim da sobrevivência do Espírito. Quando ele pede para Tomé tocar em suas chagas, mostrando que estava vivo. Quando aparece para mais de 500 pessoas em situações diferentes, mostrando também a sua sobrevivência. Ou quando aparece para os seus discípulos, pescadores, que entristecidos jogavam a rede ao mar, e ele pede que continue jogando a rede, que não perca a esperança, que continuassem perseverando. Todas essas informações são informações que mostram a sobrevivência do Espírito. Estas informações vindas do próprio Jesus, de acordo com os relatos dos evangelistas. Além destas informações, nós temos outras que o próprio Evangelho, o Novo Testamento, nos traz. Jesus caminhando em determinado momento com os seus discípulos, encontra um cego de nascença e os discípulos lhe perguntam: por que aquele ser está cego, é cego? Quem foi que errou? Quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou foram seus pais? Na concepção, segundo o nosso entendimento, quando é perguntado a Jesus se foi o próprio cego de nascença que havia pecado, isso significa que este pecado deveria ter ocorrido numa existência anterior. E Jesus esclarece que não foi nem ele, o cego de nascença, muito menos os seus pais, mas que este cego era cego para que se fizesse a glória de Deus junto a esse homem. Então, este cego, hoje com o entendimento da doutrina, podemos dizer que ele teria vindo com uma missão para mostrar à humanidade das potencialidades do Espírito. E essas potencialidades atreladas ao conhecimento que a doutrina traz, as informações e ensinamentos que Jesus nos legou a respeito do Espírito, resistindo à vida terrena e sobrevivendo à morte física. Ainda temos um outro relato a respeito de Nicodemos, que na calada da noite procura Jesus, interessado em saber a respeito da vida futura, a respeito do mistério da criação, como é que se processava a ressurreição, ou seja, a reencarnação. E Nicodemos começa lhe informando que ele reconhecia em Jesus um doutor, um mestre, porque somente uma pessoa que tinha o dom de promover tantos milagres era alguém assistido por Deus. E Jesus realmente operou
muitos milagres na época, milagres sob a ótica da população, que hoje a doutrina espírita explica de forma racional. E na pergunta e na resposta que Jesus efetua a Nicodemos, nós temos que, em verdade, que havia necessidade do homem nascer de novo. E Nicodemos questiona como que pode um homem já ser velho retornar ao ventre de sua mãe. Jesus lhe responde que ele não deveria ficar perturbado, mas entender e aceitar que havia necessidade de renascer de novo. Ou seja, renascer da água e renascer do Espírito. Antigamente, por falta de esclarecimento, entendia-se que o espírito poderia retornar ao corpo físico, ressuscitar. Sabemos que o corpo que se decompõe fisicamente e que volta ao pó não pode reviver. Então não há como o espírito, após ter deixado o corpo completamente, retornar, voltar à vida terrena. Existe sim a materialização daquele espírito. Podemos ver com os olhos físicos, desde que em condições adequadas e especiais, enquanto que a reencarnação é um fato. Atitudes diferentes das esperadas, como uma criança tão pequena que fala outras línguas ou toca instrumentos com perfeição, nos exemplifica que esses conhecimentos estão no espírito e não naquele corpo. Vamos para uma breve pausa e voltamos já já. O Palestra em Casa está de volta. Você sabe como ajudar um espírito necessitado? Não? Então confira algumas dicas na palestra de Américo Sucena. Entre na história do espírito. Tá, você vai dizer assim, tem espírito que não conta nada. Ok, isso faz parte dos casos difíceis. Isso aqui é moleza, quando o espírito conta. Ok? Mas eu preciso disso para treinar-me. Não é? Se eu não passar por essas experiências. Pergunte o necessário. O que significa isso? Vocês conhecem pessoas confusas? Conhece? Ela vai contar uma história para você. Ela começa umas 2 vezes. Passa pelo meio, volta no começo, vai no fim, volta no meio, repete mais alguma coisa que ela não contou. Pode acontecer? Pode acontecer de ter espírito confuso assim? Pode. Às vezes a história não bate. Você está ouvindo a história, aquilo está confuso. Então pergunte sobre a história. Você está querendo me dizer isso, assim, assim, assim? Ah, não, é outra coisa. Bom, então me diga. Não é? Então pergunte sobre a história. Às vezes as perguntas são necessárias para deixar mais clara a história. Não vai perguntar para ela, do que você morreu mesmo? E uma pergunta de cada vez. Esse foi um vício que eu tinha. Era um vício que eu tinha que ele fazia assim. Você sabe onde você está? O espírito não respondia. Ah, não, você está num lugar bom. Eu já respondia por ele. Aí fazia outro, ele demorava para responder, porque às vezes é sinestésico. Sinestésico é aquela paz, não é isso? Aquela tranquilidade para responder. Visual é rápido. Como eu sou visual, eu quero respostas rápidas. Uma pergunta de cada vez. E procure fazer a melhor pergunta adequada àquele momento. Né? Evite a curiosidade sem proveito, que é essa de perguntar, do que você morreu mesmo? Bom, na hora de propor, atenda o centro de interesse, já falamos sobre isso. Entre na história do espírito, na proposta também, porque a proposta está aqui, ó. Eu usei a história do caboclo para fazer propostas. Observe alguém, veja quem é e vai com ela. Usando técnica do jogo de tênis, uma de cada vez. E transferir, sempre deixar o espírito informar aquilo que você não sabe. Por exemplo, o espírito está falando alguma coisa com aquele. A mãe está falando com o filho ali. Você não sabe, você não está ouvindo. Você pergunta, o que ela está dizendo a você? Ah, veio me buscar. Ok. Use sempre a técnica de transferência. É ele que tem que dizer. Verifique a percepção
antes de encaminhar. Não é? Essa foi uma lição difícil para mim. Uma vez eu disse ao Espírito, agora siga esse caminho que se abre, luminoso à sua frente. Moço, adoro só essa parte, depois vem chumbo. O que é? Estou vendo o caminho, não. Não use figura de linguagem. O sujeito chega na vida espiritual, tem que mandar para alguém. Você não vai, agora se vira, vai lá para fora e faz o que você quer. Não, você tem que encaminhar para alguém. Até porque, às vezes, precisa continuar o tratamento. Em 10 minutos você não faz muita coisa. Então, verifique o quanto ele percebe. Não é? Como é que eu posso fazer isso? Dilatando as percepções, se necessário. Ora, você sabe dilatar a percepção de alguém? Sabe? Alguém sabe aqui? Vamos dar um exemplo. No livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre, livro escrito em 1945, a maioria dos que estão aqui não tinha nascido. Inclusive esse que vos fala. Aqui Adelino e Raquel, futuros pais de Sigismundo, estavam dormindo. Com a prece que Alexandre fez, uma nuvem fluídica cai sobre os dois. Eles se erguem fora do corpo, presos pelo laço que nos prende. Aqui tem um erro, né, no alto da cabeça. Esse foi o primeiro trabalho, o segundo trabalho do Projeto Imagem. E eu pergunto a vocês, nessa linha aqui, quantos espíritos tem no quarto do casal? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 3 desencarnados, sem o fio na cabeça. 2 encarnados. Ok, muito bem. O que o livro diz? Diz que a Raquel, dos outros aqui, só enxergava a mãe, nem o marido ela enxergava. Estavam no mesmo quarto. E o Adelino não enxergava o André, não enxergava o Alexandre, não enxergava a mulher e também não enxergava a sogra. O que talvez seja interessante. Sei lá o relacionamento que ele tinha com ela. Ver a sogra depois de morta pode ser uma coisa muito complicada. O único espírito que Adelino enxergou foi quando Segismundo entra no quarto. Aí ele vê. E vê, no primeiro instante, diz o livro, que ele tinha uma vontade de acolher aquele espírito, mas num instante seguinte ele tinha verdadeiro horror, queria voltar para o corpo. Quando ele foi fazer a volta nos calcanhares, Alexandre foi até a fronte dele. Eu acho que o desenhista exagerou na quantidade de energia aqui, mas enfim, vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Ele está melhorando as percepções visuais e auditivas de Adelino. Eu preciso saber disso, porque senão eu não uso a técnica. A técnica está descrita nesse livro. Você que vai despertar a percepção? Não, são os espíritos. Esse é o trabalho deles. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu apenas digo, ó, nós vamos melhorar a sua percepção visual. Um outro caso, no Entre a Terra e o Céu, o livro de 54 agora, Clarencio é o mentor. A irmã Clara vai esclarecer Odila. Odila é a primeira esposa de Amaro. Zulmira é a segunda. Odila desencarnou, por alguma razão virou obsessora do marido e da rival. Pode acontecer? Vixe, achei por aí. O sujeito perde a primeira esposa, pronto, agora estou livre para qualquer compromisso. Não necessariamente. Tanto que ela estava obsedando a rival. Então, os 4 espíritos na vida espiritual planejam o atendimento a Odila. O André pergunta por que ele escolheu Clara e não ele para esclarecer. Ele conhece tudo da história. Atenção agora para o que eu vou falar. É que nesse caso precisamos um coração feminino que ama mais do que eu. Todo grupo de atendimento a espíritos necessitados deve ter pelo menos 2, um homem e uma mulher. Exatamente para atender casos em que precisa mais coração. Não é? Muito bem. Atenção ao que acontece agora. Ao melhorar a percepção visual de Odila, ela só vai enxergar Clara. Por quê?
Não, você imagine, ela vai entrar na intimidade do problema dela na frente de 3 homens. Como é que é o atendimento fraterno aqui? Não é um falando com um só? Fica mais gente ouvindo? Ainda fala baixo. Por quê? É uma intimidade. Se os espíritos aparecem aqui para ela também, isso incomoda. Por isso aquela história, tem um monte de amigo querendo te ajudar. Deu para entender? Um monte de amigo às vezes não ajuda, atrapalha. No caso aqui, vai atrapalhar. Então eles não aparecem. Ela só faz a combinação fluídica o atendimento fluídico, eu não sei como é, quero aprender, mas não agora, por favor. Quero aprender isso, quero aprender como é que faz. E ela só. E aqui tem uma lição fantástica de esclarecimento de espírito. Eu vou dizer como é que eu atenderia a Odila nos velhos tempos. Muito bonita, né, dona Odila? Perseguindo seu marido, perseguindo a coitada da Zomira, coitadinha, olha aqui. A senhora não dá bola para o seu filho, que desencarnou, para a sua filha, que está fazendo preces desesperadas para a senhora ajudar a família. Inadequado. Não fale dos defeitos da pessoa, se você quer ajudar. Fale das qualidades dela. Que é exatamente o que a Clara faz. Ela inicia a conversa assim. Qual é a melhor coisa que Odila tem? O amor pelo marido. É isso que ela vai usar. E ela diz, Odila, você ama muito o seu marido, não é? Pronto. A maneira pela qual, a doçura pela qual esta mulher se dirigiu a outra mulher e entende o seu drama pessoal, pronto. Esses laços obsessivos que Clarencio tinha dificuldades de eliminar com o passe, porque eles eram gerados em seguida outra vez. Agora sim, a obsessão de Odila começa a dar sinais de melhoria, porque ela aceita o convite de Clara para conversarem e irem à vida espiritual. O que ela fez na Odila? Melhorou as suas percepções auditivas e visuais. Okay? Para conversar com um espírito, devemos ter um prévio estudo da doutrina. E aí sim, procurar saber o que ele está sentindo, o que aconteceu com ele, saber a sua história. Faça perguntas uma de cada vez, com paciência. Deixe o espírito falar. Faça a melhor pergunta para aquele momento, sem curiosidades desnecessárias. Respeite o que ele está sentindo. Mais um programa chegou ao fim. E você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até semana que vem.